Vamos terminar de tirar aplicações de Gênesis capítulo 2. Nós paramos no versículo 9 e hoje continuaremos a partir do versículo de número 10. Dê uma rápida pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 2 a partir do verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Perceba que Deus cria fontes de provisão que se espalham por diferentes lugares. Foi assim no início da criação. Deus já fez rios para ficarem regando várias e várias regiões. Deus não deixou nada largado, abandonado, não. Tudo aquilo que ele criou, ele mesmo deu um jeito de manter, sustentar esses rios. 4 rios é como se eles estivessem se espalhando pelo mundo de então para levar vida através da água. Nós podemos tirar várias aplicações daqui. Por exemplo, Deus não quer que os elementos da criação dele se restringam a abençoar apenas alguns. Não. Assim como ele usou rios para regar aqui e ali, nós também, que somos parte de sua criação, deveríamos servir de bênção, não só para aqueles que estão perto de nós, mas para aqueles que estão longe também. Na verdade, todos aqueles com os quais nos encontrarmos, tivemos uma relação, fizemos amizade ou coisa do tipo, é bom que sejamos úteis na vida dessas pessoas, levando uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, principalmente a palavra do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo. Sim, da mesma maneira que os rios se espalharam para abençoar, para matar a sede e levar vida, também nós temos de ir aonde Deus nos mandar e levar vida através da pregação do Evangelho e matar a sede do Deus verdadeiro, e assim com certeza estaremos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Outra coisa também, visto que Deus nos colocou sobre a sua criação como administradores, todo tipo de provisão que vem de Deus e é dada através da natureza, nós devemos administrar com sabedoria. Deus não colocou outra criatura sobre aquilo que ele criou. Não, ele colocou o homem e a mulher. Infelizmente, muitos agem de forma irresponsável, destruindo a natureza, destruindo os recursos que ela nos dá, mas não deveria ser assim. Se Deus deu, devemos preservar, devemos manter. Hajamos como bons mordomos, lembrando que nada nos pertence de fato, mas sim a Deus. E um dia ele vai pedir contas dessa administração. No versículo 15 temos: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você percebe aqui que o trabalho, desde o início, fez parte do plano de Deus para a humanidade? Sim, porque aqui diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para guardar o jardim. Tem gente que fala, não vejo a hora de Jesus voltar, para que uma das coisas que eu não tenho mais de fazer é trabalhar. Porque o trabalho com certeza não é de Deus. Não, o trabalho é de Deus. Deus criou o trabalho. O pecado, a queda, trouxe, na verdade, o aspecto penoso do trabalho, tornando-o difícil, desgastante, um trabalho que consome demais o ser humano, a ponto de vivermos mais tempo trabalhando do que com a nossa família. Com certeza esse não foi o propósito inicial de Deus. Se o trabalho foi criado pelo Senhor e Ele nos deu, então devemos valorizá-lo. Como, professor? Trabalhando com dedicação, entendendo que o trabalho ele é uma vocação de Deus, um chamado para a nossa vida. Porque se Deus escreveu a nossa história, e ali ele escreveu, eu vou dar um trabalho para fulano, para cicrano, e ele vai exercer a sua função ali. Então, Deus tem um chamado para cada pessoa
no que diz respeito ao seu trabalho também. Quando se fala em vocação, a tendência é pensar em termos de igreja, qual a minha vocação para trabalhar na igreja, qual o meu talento, qual o meu dom, e se esquece que às vezes coisas que consideramos comuns também fazem parte do chamado de Deus para a nossa vida. Às vezes Deus chama uma pessoa para ser pai, é uma vocação. Chama para ser um patrão, chama para ser um empregado, chama para ser um marido, chama para ser uma esposa. Todas essas coisas são vocações de Deus para a nossa vida. Certa vez um homem chegou para Martinho Lutero e perguntou: o que eu devo fazer para agradar a Deus? E o Martinho perguntou para ele: o que você faz da vida? E ele respondeu: sou um sapateiro. Então Martinho Lutero arrematou: faça o melhor sapato que você puder. Seja o melhor sapateiro onde você vive, visando, é claro, a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer como para o Senhor, não para homens. Porque, na verdade, quem nos dá todas as bênçãos é o Senhor. Lá em Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então, cuide do que Deus confiou a você. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus nos dá liberdade, sim, mas também impõe limites. Por quê, professor? Para o nosso bem. Você viu aqui nesse trecho que nem tudo que é acessível deve ser feito. Adão e Eva poderiam acessar a árvore da vida, se aproximar dela, comer do fruto, mas Deus disse: não façam isso. Por quê? Porque não é pelo fato de estar acessível que deve ser tomado, que deve ser feito. Não, nós temos de aprender a respeitar limites. Não só aqueles limites que Deus nos impõe, mas também os limites sociais, as leis governamentais. O bom crente deve procurar respeitá-las. Se nós não tivéssemos limites, certamente faríamos barbaridades. Não à toa, Romanos 3 descreve o homem como um monstro. Diz lá: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Essa pessoa que nos tornamos após a queda, ela tem de ter limites. E é por isso que muitas vezes a Bíblia traz aquelas normas, aquelas regras, aquele tanto de leis. Além disso, temos o governo civil, que também é instituído por Deus para reforçar esse freio à maldade humana. Saiba que obediência traz vida, desobediência traz consequências ruins. Deuteronômio 28, Deus alerta sobre aquilo que pode trazer bênção e maldição. E nós vemos ali, resumindo, que toda vez que o homem obedece, ele é abençoado. Se você quer ter vida eterna, só precisa crer em Jesus. Mas se você quer ser abençoado nesta vida, você precisa ser obediente. Agora, se não for, Deuteronômio 28 diz: se for desobediente, virão maldições. Essa expressão quer dizer simplesmente castigos, punições. Deus castiga, pune aqueles que lhe desobedecem. Em vez de enfatizar apenas um Deus amoroso, um Deus bom, lembremos também que Deus é justo. No final da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é idônea, professor? Idônea é adequada, é aquela pessoa que combina. Deus percebeu que Adão precisava de uma companheira. Isso nos ensina que ele criou o ser humano para viver em comunidade, pois a solidão não fazia parte do plano divino. Por isso que homem e mulher são seres sociais. Eles têm de viver em comunidade. E o menor núcleo que existe é justamente o do casal, do marido e da mulher. Mas não é porque ele é o menor grupo que ele não tem a sua importância. Na verdade, tudo depende
dele. Uma família que começa com um homem e uma mulher de Deus tem tudo para gerar filhos e filhas de Deus também. E uma sociedade que sirva ao Senhor, a qual poderá se orgulhar um dia e dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é preciso, como eu disse, que comece em um núcleo cristão, homens e mulheres crentes. Quais aplicações nós poderíamos tirar daqui? Primeiro, que a solidão pode ser prejudicial. Se Deus fez o homem normal para se relacionar com uma mulher, então é óbvio que se ele foge disso, se ele nega isso, então ele está indo por um caminho que vai prejudicá-lo. Se não hoje, amanhã, algum dia. Além disso, se somos seres sociais também, devemos cultivar relacionamentos e principalmente relacionamentos saudáveis. Não é porque nós somos pessoas que se relacionam que vamos nos relacionar com qualquer um, não. Por exemplo, amizades que querem nos desviar de Deus ou da sua palavra, esse tipo de amizade só deve ser mantida se for pregar o evangelho. Jesus não ficava no meio de publicanos, pecadores, prostitutas, simplesmente para se relacionar com eles. Não. Jesus andava no meio deles para pregar a sua mensagem. Não à toa, por onde ele passava, ele mudava as vidas. Então, se quisermos nos relacionar com todo tipo de gente, façamos isso se for para evangelizar, para ser usado por Deus para tirar essas pessoas do reino das trevas. O casamento é uma bênção de Deus e deve ser encarado com seriedade. Deus viu que o homem não estava bem sozinho e então fez uma companheira, porque ele sabia que isso era importante. No relacionamento, um deve ser auxiliador do outro, ajudando e edificando. Em princípio, todos nós temos uma metade em algum lugar nesse mundo. Ah, professor, é possível que alguém não tenha? Sim, é possível, mas é raro, é raro. É o que nós chamamos de dom do celibato. Existe, mas é muito difícil de você encontrar. É que nem jabuticaba no mundo, só tem aqui no Brasil, em nenhum outro lugar. Da mesma maneira, pessoas eunucas não é algo comum. Diante disso, ore a Deus se você ainda não tem ninguém ao seu lado, se você não tem uma pessoa que divida a vida com você. Ore a Deus, peça ajuda dele, peça orientação, procure no meio evangélico, sempre dê preferência a uma pessoa da mesma fé, pois que comunhão pode haver entre luz e trevas? Deus certamente vai te abençoar. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. É interessante esse versículo. Deus deu a Adão a responsabilidade de nomear os animais. Por quê? Porque Deus queria mostrar a Adão a autoridade que ele tinha e a capacidade de liderança. Como assim autoridade? Quem nomeia é superior. Normalmente, quem dá nome é o dono. Você compra uma fazenda, a fazenda vai chamar tal. Por que você dá o nome? Porque você é o dono. Compra um cachorro, quem vai dar o nome? Você é o dono. Você tem filhos, quem vai nomear os filhos? Você tem autoridade sobre eles. Da mesma maneira, dizer que o ser humano é simplesmente mais um animal e ainda por cima querendo distingui-lo apenas como animal racional, não faz jus àquilo que nós vemos na Bíblia. O homem é uma criatura singular. Ele é o único de quem se diz que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso, o único capaz de nomear todos os outros seres existentes, os ditos animais irracionais. Perceba que Deus nos dá responsabilidades. Deus deu a Adão uma responsabilidade e ele cumpriu com perfeição. Por quê? Porque Deus, ele capacita aqueles a quem ele chama. Se Deus está te chamando para alguma obra, com certeza ele vai te dar as
condições e os recursos para executar a tarefa. Então exercite sua autoridade com sabedoria, com responsabilidade, sabendo que Deus está contigo. Ele vai suprir o que lhe faltar. No versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea ou adequada. Então agora você percebe um outro motivo por que Deus mandou o homem nomear os animais. O primeiro motivo, como eu disse, é para Adão exercer a autoridade que Deus lhe deu. Certamente esse foi um motivo. O outro motivo revelado por esse versículo aqui é que Deus queria que Adão percebesse que no meio daquela criação gigantesca e tão diversa, não havia nenhum ser adequado para ele. Imagine passando diante de Adão todos aqueles casais de animais e ele vendo cada animal tem o seu parceiro, cada animal. E eu? Onde está a minha companhia? Quem poderia resolver o problema de Adão ao cair em si e notar a situação em que ele se encontrava? Somente Deus pode suprir as necessidades mais profundas do coração humano. Dizem que Deus, na verdade, é o único que pode abrir uma ferida na gente. Sabe por quê? Porque Ele é o único também que pode cicatrizá-la. Não há problema que Deus não possa resolver. Quando os discípulos certa vez comentaram com Jesus que certa coisa era impossível, Jesus simplesmente lhes disse: para os homens, porém para Deus não há nada impossível. Falando sobre relacionamentos, quero acrescentar que você não deve aceitar qualquer relacionamento apenas para evitar a solidão. Não, espere por algo que realmente venha de Deus. Deus entendeu que Adão tinha logo de ter imediatamente uma mulher, e assim ele fez. No caso de outras pessoas, às vezes Deus demora mais, mas isso ocorre simplesmente porque Deus tem planos diferentes para cada pessoa, só por isso. Outra coisa também que devemos notar aqui é que Deus já sabia da necessidade de Adão antes mesmo de Adão perceber, não é isso? Deus mencionou essa necessidade, levou Adão a percebê-la por si mesmo, mas isso não muda o fato de que Deus já sabia. Confie então que Deus conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Às vezes dá uma angústia, será que Deus está atento? Será que Ele percebe o que está se passando comigo? Ou então, será que Ele está alheio? Deus nunca está ausente. Nunca. Deus sabe antes mesmo de nós abrirmos nossa boca. Então, quando você for orar, já ore com essa confiança. Senhor, tu sabes o meu problema. O Senhor sabe disso, daquele e tal. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ti. É assim, dia a dia. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Você viu aqui que Deus fez Adão dormir para que ele mesmo, Deus, pudesse operar? Aqui foi uma espécie de anestesia geral, né? A criação da mulher foi totalmente obra divina. Figuradamente, nós podemos dizer que Deus faz muitas coisas enquanto descansamos, não é isso? Deus estava agindo com Adão literalmente dormindo. A luta está muito pesada, está muito difícil. Você não precisa ficar lutando o tempo todo sozinho também não. Entrega o controle a Deus. Outra coisa também, toda essa ação de Deus em torno do primeiro casal nos faz pensar que o casamento, ele deve sempre ser visto como uma obra divina, não apenas uma escolha humana. Tem muita gente que fala, casamento está ultrapassado, como se isso pudesse acontecer. Não, quem instituiu o casamento foi Deus. Logo, ele há de durar para sempre. Deus fez uma mágica acontecer na vida do homem, uma mágica maravilhosa. Tomou uma parte do próprio homem do seu lado e lhe trouxe na forma de uma mulher. Na próxima aula, tiraremos lições a respeito desse encontro entre Adão e Eva. Até lá!